Olá, estimados alunos, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula e nós continuamos a falar sobre as fases psicossexuais. Na última aula nós falamos sobre a primeira fase, que ela começa do nascimento até por volta de 1 ano e meio, que é a fase oral, onde o centro do prazer, a sexualidade toda da criança está centrado, direcionado para a boca. Depois nós falamos que a partir de 1 ano e meio, até por volta dos 3 anos, mais ou menos, essa zona erógena se desloca, da boca passa então para a fase anal. É o momento em que a criança começa a ter controle sobre os seus esfíncteres, isso é, reter ou liberar. Então, a terceira fase é a fase fálica. Ela vai começar ali em torno de 3 a 6 anos. Essa é uma fase extremamente importante. É o momento em que a criança descobre os seus órgãos genitais. Começa a conhecer, reconhecer e despertar o interesse pela diferença do sexo. Em algum momento a criança vai se deparar com essa diferença anatômica. A principal característica dessa fase, é um conceito importantíssimo para a psicanálise, é o surgimento do complexo de Édipo. Lembrando que Édipo, Freud pegou desse mito grego, onde o Édipo ele se apaixona pela mãe e acaba matando o pai. Não tão simples assim, né? Tem toda uma história. Na nossa aula ali vocês vão ter acesso à história do mito de Édipo e vão entender um pouco melhor por que Freud escolhe este mito para ilustrar este momento, esta fase da criança, na fase fálica, tão importante que é o complexo de Édipo. No caso dos meninos, eles começam a experimentar inconscientemente, sempre destacando, nem mesmo a criança para pensar, nem mesmo o adulto, está acontecendo isso, estou agindo dessa forma. Não, isso é inconsciente, simplesmente acontece por fatores inconscientes do desenvolvimento. Os meninos, eles experimentam um desejo pela mãe e eles veem o pai como rival. Se a minha mãe é minha, se todo o amor da minha mãe é meu, quem está se atravessando nesse caminho, quem está interditando essa minha relação com a minha mãe é meu pai. E começa a rivalidade pelo pai. Vejam que isso é uma hipótese. Ao longo da história da psicanálise, nós vamos poder ver que vai evoluindo. Mais recentemente, nós vamos ouvir falar de Jacques Lacan e outros autores que vão reformular essas teorias. Mas nós precisamos entender essas primeiras teorias para a gente conhecer não apenas a história da psicanálise, mas também de onde surgem as técnicas psicanalíticas. O Freud vai dizer que as meninas elas vão desenvolver quase que o oposto, não é o oposto, mas desenvolve uma aproximação com o pai, um desejo de estar com o pai. Tem relação com um certo medo da castração. Tópico bastante importante, nós vamos falar disso em separado, uma outra aula, mas o menino quando percebe que ele tem o pênis e a mãe dele não tem, então ele cria algumas hipóteses no inconsciente dele de que essa mãe, ela foi castrada, foi retirada o pênis dela. Então, este menino, ele começa ali uma espécie de complexo de castração, medo de perder seu pênis. E a menina, ela se aproxima do pai porque ao perceber que ela não tem pênis, ela sente-se castrada, privada, uma espécie de medo, ela começa a ter uma rivalidade com a mãe. O pai tem o pênis e a mãe não tem. Então, ela se aproxima simbolicamente do pai a fim de que ela não perca o pênis. O Freud vai falar ali, a menina tem a inveja do pênis. Enquanto o menino tem inveja do pai ter acesso à mãe, a menina tem inveja do pênis do pai. Então, a aproximação do menino com a mãe e da menina com o pai. Depois acontece que este menino, então, a partir do complexo de Édipo, ele compreende que ele não pode ter a mãe. É o momento em que ele reconhece a autoridade do pai, ele reconhece que existem coisas que não são só para eles, existem situações em que ele não tem controle, estabelecendo, então, uma limitação, o que nós chamamos de castração. A castração diz o seguinte: para aí, tu não pode tudo, a tua mãe não é só para ti e tu também não é só para tua mãe. Isso significa que o menino passa a se identificar com o pai e não é só a mãe. Existem outras possibilidades, é como se instaurasse a lei, a limitação. A castração é mais ou menos isso, é reconhecer que nem tudo é possível, que o desejo não pode ser realizado sempre. E a menina, então, passado esse momento, ela volta a se identificar com a mãe e se isso acontecer desta forma, está tudo bem, está tudo sadio, há o reconhecimento da
da lei, o complexo de Édipo serve simbolicamente para isso mesmo, para que a criança compreenda uma forma de regulação do seu desejo. A lei simbólica ela precisa ser instaurada e esse processo, essa fase fálica, é importante para isso. Essa transição é muito importante. Tem uma citação aqui de Freud que ele diz o seguinte: depois de superado o complexo de Édipo, a criança entra numa fase de latência, durante o qual os impulsos sexuais eles são recalcados e sublimados em direção a interesses socialmente valorizados. Depois dessa fase, a criança já passou pela fase oral, pela fase anal, pela fase fálica, onde ela começa a despertar interesse pelos seus órgãos, inclusive a manipulação desses órgãos, masturbação, enfim. A criança passa por esse processo de reconhecer a lei. Depois de reconhecida a lei, então há um período de latência. E nós vamos falar sobre essa fase da latência na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Aguardo vocês.